Gálatas capítulo 1. Enquanto você vai abrir na Bíblia, eu vou falando com você para ganhar tempo, porque você sabe que eu falo muito pouco, graças a Deus, são apenas 5 minutos. Quando falamos de Paulo de Tarso, nós entendemos que o nome dele, Paulo, não é Deus que mudou para Saulo, é só o S que muda, é porque era de uma região para outra, a pronúncia se mudava, não foi Deus que mudou, foi a região, a língua da época. Então Paulo era chamado na língua romana, e tem uma outra determinada língua, ele era Saulo. Então Paulo de Tarso, como se diz, ele foi criado numa escola de um homem chamado Eliel. Esse homem, ele tinha uma faculdade. Irmão, você já viu falar, né, em Harvard, essas faculdades, super faculdade, Harvard? Então, era a faculdade da época, comparado a Harvard. A faculdade onde um rabino chamado Eliel, ele era o professor, o PhD, eu não sei o que ele era ali, mas ele era um homem que entendia tudo sobre a Torá, o Pentateuco, as leis que foi dada a Moisés através de anjos. E quando isso acontecia, o jovem judeu, quando atinge sua idade de 8 anos de idade, ele tem que sair do seio da família, tem que ser levado para um rabino e ser criado aos pés do rabino. Por isso que a Bíblia fala que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que Gamaliel era da escola desse grande homem chamado Eliel. A Bíblia não fala sobre Eliel, mas a história fala sobre esse grande professor da época. Paulo, conhecedor agora de todas as leis do Senhor, Paulo agora conhecedor de tudo que implicava a lei do Senhor, e vendo Paulo que no Antigo Testamento, que lá atrás, que quando as pessoas não ouviam Deus, como você vai encontrar escrito em Números capítulo 16, quando 3 pessoas se levantaram contra a vida de uma liderança, abriu a terra e a terra os engoliu. Isso é rebeldia. Então Paulo, ele vai estudando sobre Deus, e ele vai vendo que Deus tem uma maneira diferente de agir. Ele está vendo que Deus ou é ou não é. Ele está vendo que Deus coloca em Deuteronômio uma palavra escrita assim: filho, tem 2 caminhos diante de ti, aqui na esquerda está o caminho da morte, aqui na direita está o caminho da vida. E Deus fala isso para o povo: escolhe você. Mas muitas vezes o povo, eles colocam para Deus: Deus, escolhe para mim o número da placa do carro que eu quero comprar. Imagina, é você que tem que escolher. E Paulo vendo essas leis e percebendo que Deus agia desta maneira, Paulo passou a agir assim, se tornou um menino zeloso, israelita por natureza, conseguiu a cidadania romana, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim tem uma bênção, Jéssica, dada pelo pai Jacó: tu és lobo. Foi por isso que Paulo, ele matava os israelitas, matava os cristãos. Paulo matava os cristãos no começo, porque ele era lobo devorador. Era a bênção que o pai derramou sobre ele. E agora o moço, o menino cheio de vida, o menino zeloso da palavra de Deus, o menino que não faz nada contra a lei de Deus, que são 613 leis, o menino que segue a risca. Tem um outro que se levanta chamado Estevão. Agora começa a pregar um novo evangelho. Ele começa a dizer: olha, Jesus Cristo veio, ressuscitou e vai voltar um dia. Paulo se levanta contra ele com outros sacerdotes e apedreja o Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado por pedras que não eram pequenas, como talvez pessoas que atirem pedras em você, como talvez pessoas que pegam uma pedra, irmão, gigante, e jogam na sua vida, dizem que você é isso, não é aquilo, que você não faz isso, que você não é nada. São pedras. Eu quero te dar um conselho nessa noite: pega as pedras, não empurra para fora, pega elas, empia elas, faz uma pilha e vai subir em cima delas. Cada palavra que dizem contra você, vai subir em cima delas, vai escalando essa pedra de acusações. Meu amado, não pare sobre as pedras que atiram contra você, e não seja sequestrado por aquele momento de apedrejamento, porque o inimigo tentou sequestrar a vida de Estevão.
Estevão disse assim: Pai, não lhes impute este pecado, os perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Não deixe a ira, a raiva, a inveja, a mágoa tomar conta do teu peito, da tua alma e do teu coração. Não deixe a insegurança, a incerteza, a dúvida tomar conta do teu coração. Saiba quem você é, saiba o Jesus que você serve, conheça o Deus que você adora. Estevão morreu apedrejado. E quando Estevão morreu, soltou essa palavra. Paulo falou: não é possível que exista uma fé maior do que a minha. Não é possível que exista um Deus maior do que o meu. E quando Estevão estava assim, a Bíblia diz, antes um pouquinho da morte, ele disse que ele olhou para o céu e viu o Senhor assentado no céu. E de repente ele olhou de novo, viu os céus abertos e Cristo estava à direita. De pé. Sabe qual é o motivo que Jesus estava de pé, André? É que Jesus, ele já quis voltar, resgatar a sua igreja uma vez. Mas sabe por que ele não voltou, irmão? Porque tinha eu lá preso nas drogas, tinha eu preso nos vícios, tinha você preso nos vícios. E Deus falou: não tem um tempo ainda. Há um tempo ainda de resgate. Há uma chance de resgate. A sua e a minha vida. Então Jesus volta a sentar. Aí Estevão morre. Paulo se converte pelo tamanho da fé desse menino. E quando Paulo se converte, o entendimento dele começa a mudar. Ele falou: eu preciso cumprir uma regra. Eu tenho um nome a zelar. Eu tenho uma honra a zelar. Falam de mim por todas as nações que eu sou Paulo, o matador de profetas. Falam de mim por todas as nações, por todas as cidadanias, que eu sou Paulo de Tarso, o homem que tem um zelo pela Torá. Ele pegou seu cavalo, pegou os moços, pegou a lei, pegou a ordem, as cartas dos reis, dos sacerdotes, partiu em caminhada de Damasco. E no caminho de Damasco, ao meio-dia, o sol brilhando, ele escuta uma voz dizendo para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu não sei se você é perseguido, mas eu sou. Tem gente que não gosta de mim, não sei nem porquê. Isso aqui não é drama, não. Agora, tudo bem que a gente não é fácil também. Mas não sei se você é perseguido. Se você está no seu trabalho e tem pessoas tramando para puxar o teu tapete, se tem você no teu trabalho, quando você vai receber, tem pessoas que têm a coragem de perguntar quanto é que você ganha, só para pegar. Irmão, não sei se você é perseguido, mas se você é, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando Deus fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo falou assim: mas quem és tu? Eu não te persigo. Mas quando Saulo tocou na igreja do Senhor, tocou nos filhos de Deus, tocou nos servos de Deus, tocou em Deus. Quem é pai? Quem é pai aqui? Olha que maravilha. Se alguém mexer com os nossos filhos, não vai resolver o pai, irmão. Não é? Ai, se nossos filhos chegar chorando, não é? Imagina quem mexe com você sendo filho de Deus. Eu quero que você imagine quem mexe com você sendo filho de Deus. Por isso a Bíblia fala: não responda a acusação infundada. O justo não se justifica. Você pode aplaudir esse Deus em nome de Jesus Cristo? Paulo se converte. Paulo agora tem um encontro com Jesus. Fala comigo assim: Paulo teve um encontro com Jesus. Aqui, meu amado, eu quero chamar a sua atenção com carinho, porque talvez alguns de nós estejamos andando igual a Paulo, Jéssica. Nós falamos de Jesus tão bonito, conhecemos Jesus, é tão uma pessoa maravilhosa. Mas de fato existe um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus. Quando Paulo teve esse encontro com Jesus, num relato diz que não tinha cavalo, no outro relato diz que tinha cavalo. É questão de tradução. Mas na nossa Bíblia diz que ele caiu do cavalo. Irmão, imagina assim: Paulo sentado,
Olha o cavalo branco de Paulo. Cavalo árabe. Pensa, nem Faraó tinha um cavalo desse, branco. E não é que Deus derrubou Paulo do cavalo. Sabe o que é isso aqui, irmão? Às vezes tem pessoas que caem do cavalo. Tem pessoas que Deus, o próprio Deus derruba por causa do orgulho, da soberba, da altivez de espírito, por causa do egocentrismo, do egoísmo, porque é uma pessoa egoísta, não compartilha nada com ninguém, uma pessoa que só trama, uma pessoa que só segue aquilo, bom, eu sou assim, uma pessoa que não abre a mente para conhecer mais de Cristo, uma pessoa que diz assim, sou eu que trabalho, eu que ganho meu direito, eu tenho direito de fazer o que eu quiser com meu dinheiro, até entrar num boteco dos infernos, como eu cansei de ouvir. E aí Jesus derruba o cavalo. Mas daí pessoas dizem assim, pastor, mas eu não tenho cavalo, eu não tenho aras. Mas o cavalo pode ser um câncer, o cavalo pode ser um desemprego, eu não sei. Deus derruba. Mas eu quero que você entenda que o próprio Deus que derruba é o próprio Deus que levanta. Deus deu uma revelação para um homem chamado Ananias. Era um pastor, um presbítero, um convertido da igreja que começou agora de Jerusalém. E esse moço recebeu uma revelação, Jéssica. Deus falou para ele assim, vai vir um homem aqui, Saulo de Tarso. E quando Deus falou para Ananias que havia Saulo de Tarso, Ananias tremeu, porque Saulo é matador de profeta. Porque Paulo ou Saulo é matador de cristão. Ananias tremeu. Quando ele tremeu, chega Paulo, que ficou cego agora nesse encontro com Jesus, porque tem muita coisa, irmão, me entenda, tem muita coisa que você tem visto e que Deus vai cegar você. Tem muita coisa pela internet que você tem visto e que Deus quer cegar você. Tem muitas coisas pela rua que você tem visto e Deus vai cegar você. E a cegueira não é física, não é física, é física, porque existe uma infiltração pelos olhos. Paulo via muita coisa, Deus cegou. Eu vi o testemunho de um pastor, um dos seminários que fui fazer, e o pastor estava com problema. Ele tinha, isso é um seminário que fiz lá em Águas do Vitória, e o pastor tinha se apaixonado por alguém, por uma outra mulher. E aí o pastor chegou assim e disse assim, numa reunião de pastores, por que me ajude, por favor, eu preciso de oração, tem misericórdia de mim, eu não estou com um sentimento estranho. Daí o pastor mais velho levantou e fala assim, qual é o sentimento? O que está acontecendo? Porque eu estou caindo em tentação. Acho que dá até aquela tremidinha. E aí começou a chorar, levantou um profeta e falou assim, escuta aqui. O que você tem visto que tem dado liberdade para que o inimigo atue na sua vida? É sério. Deus quer cegar a gente com tanta coisa errada que a gente vê. E sabe o que o diabo faz? Ele diz assim, olha, vai para a internet isso, né? Ele diz assim aqui, ó, todo mundo faz. Não tem problema nenhum, porque você tem visto. E Deus vai mudar esse conceito. Deus cegou a Paulo. E Ananias colocou a mão dele, caiu assim nos olhos do menino. O menino levantou. Depois de 3 dias, o primeiro pensamento dele, eu preciso saber quem é esse Jesus. Ele foi para um monte chamado Arábia. Arábia é o Monte Sinai. Arábia é onde Deus teve um encontro com Moisés. Arábia é onde fica o Monte Sinai. E quando ele vai para esse Monte Sinai, ele chega nesse Monte Sinai, ficou 3 anos ali. Sabe quem pregou esse evangelho que ele escreve? As cartas, que são mais de 13 cartas que ele escreveu em cadeia, preso. O próprio Jesus Cristo escreveu, ou disse, ou citou, ou evangelizou, ou falou, ou comunicou. Paulo foi o próprio Jesus. Agora aqui, meu amado, eu quero, antes de ler esse texto, se eu conseguir ler esse texto, eu quero que vocês olhem e escutem o que eu vou dizer. Muitos de nós que estamos aqui dentro desta igreja, nós recebemos uma revelação
caminho. Eu falei, bom, eu vou para a igreja. Cheguei na igreja, batizei, aceitei Jesus, mudou a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Mas eu não saí daqui de Ananias. Estou travado aqui, Ananias. Estou paralisado aqui, Ananias. Não saio daqui de Ananias. Estou aqui só ouvindo o que Ananias tem para falar para mim. E não tenho uma comunicação com Deus direto, um relacionamento com Deus direto. Eu quero ver o que Ananias tem para falar para mim. Quantas são as pessoas que entram dentro de uma igreja dizendo assim: bom, se Deus vai falar comigo hoje, não volto mais. Até assim, ó. Era o queixo, não voltei, não volto mais. Aí padre, não volto mais. Quantas são as pessoas que agem assim? Se Deus não falar comigo, eu não volto mais. E a pessoa entra aqui, Deus fala com todo mundo, menos com ela sai parecendo um chave, chutando tudo e dizendo assim: não volta mais na igreja. É porque as pessoas estão atrás de Ananias. É porque as pessoas procuram coisas que homens falam. É porque pessoas procuram coisas que alguém possa transmitir e ficam travados ali naquela. Ananias, homem de Deus, Ananias abençoou um ministério maior do que o dele, homem de Deus, mas agora a competência de caminhar e buscar algo mais era de Paulo. Paulo ficou 3 anos e ele recebe o Evangelho de Jesus, ele recebe a instrução de Jesus, e quando Jesus ministra sobre ele, ele se tornou um grande profeta do Senhor. É o único que eu encontrei na Bíblia que fez 3 viagens missionárias. É o único que eu encontrei na Bíblia que evangelizou não meia dúzia de pessoas, não uma cidade de 40 mil membros, um continente inteiro. É o único que eu encontrei. Um pregador dos gentios. É o único que eu encontrei. É o único que foi arrebatado no dia que ele foi pregar numa cidade e apedrejaram tanto a Paulo que ele desmaiou. André e puxaram ele desmaiado. E um disse para o outro assim: bom, Paulo está morto, vamos deixar ele aqui. E de repente ele sacode, ele levanta, ele diz assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. Os discípulos ficaram tudo tremendo. Falaram: mas quem é esse homem? Que homem louco! E ele entrou na cidade de novo para pregar o Evangelho. Sabe por quê? Ele teve um encontro com Jesus. Ele conheceu o doador da vida. Ele teve acesso, uma comunicação. Ele ouviu a voz do doador da vida. Foi ele que desceu por um cesto que queria matá-lo. Foi ele que ficou por dias em tempestade. E Deus falou para ele assim: esse não é o propósito da tua vida. Você vai pregar lá para o rei Agripa ainda, em Roma. Eu vou te levar para Roma. Como ele teve um encontro com o próprio Jesus Cristo, ele sabe que a palavra que sai da boca do Senhor não volta em vão. Ele chegou para aquele pessoal que estava mais de 120 pessoas no barco e disse assim: olha, o meu Deus disse que nós não vamos morrer. Fiquem tranquilos. E uma tempestade, o barco quebrou, mas o povo não morreu. Me ouça, irmão, me ouça. Pode até quebrar determinados barcos da tua vida, mas você vai ficar de pé. Pode até quebrar determinadas coisas da tua vida, mas você vai ficar de pé. Você pode aplaudir esse Deus em nome de Jesus? Aleluia! E o que eu estou lhe dizendo aqui nessa noite é que o próprio Jesus quer ter ele tem uma revelação para você. Isso é em toda a sua vida. Isso é nos seus negócios, na tua casa, no teu casamento. Como está o teu casamento? Como está a tua vida? Como estão os seus negócios? Como está você? Ah, pastor, eu estou bem, eu estou tranquilaço. Estou bem. Tinha uma igreja estabelecida na cidade de Corinto, uma igreja que o Paulo estabeleceu. E aquele povo, como já falei para vocês uma vez, eles iam na igreja, a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 10. E olha só, André, aquele povo era terrível, André. Eles iam cultuar a Deus, mãozinha para cá, mãozinha para lá. Cantavam música assim, aleluia. Mas quando saíam, tinha um templo de uma deusa chamada Diana, conhecida pelos gregos como Afrodite. Tinha 1000 prostitutas na frente, mulheres seminuas.
E quando eles saíram da igreja, ele falou assim: eu só vou dar uma olhadinha. Eu estou bem, mas só vou dar uma olhadinha, irmão. E a olhadinha fazia com que eles caíssem lá para dentro. E aí Paulo chega. E Paulo começa a pregar: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não caiam em tentação. O pecado não é ser tentado, o pecado é cair em tentação. Daí que ele libera aquela palavra: olha, quem está em pé, quem pensa ser uma pessoa boa, quem pensa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, quem pensa ser um crente, quem pensa ser pastor, quem pensa ser apóstolo, quem pensa, olha, não caia. Não caia. Então Paulo se tornou um grande pregador, um grande homem de Deus que teve um relacionamento com Jesus. Estragou a vida dele. E sabe o que Deus fala no meu coração nessa noite? Que tem muitas pessoas aqui dentro dessa igreja que está travado lá em Ananias. Ananias foi um grande homem de Deus, um presbítero do Senhor que foi levantado nas primeiras igrejas, mas não passou da Eliseu. E as pessoas chegaram até aqui e travou. Você fez o seu negócio, mas ele não foi. Você comprou teu carro, mas você teve que devolver. Você tinha um plano de comprar uma casa esse ano, mas você não conseguiu comprar. Você projetou a sua história, mas não deu certo. Coisas aconteceram. Seu relacionamento está por um fio. Seu casamento balança, parece uma montanha russa. Uma hora está no auge, outra hora está lá embaixo. A tua profissão, você não sabe o que vai ser. Você não sabe se vai ser isso, se vai ser aquilo, você não sabe o que você vai ser, afinal de contas. Eu não sei, eu estou indo conforme deixa a vida me levar. São pessoas que estão aqui travadas em Ananias. São pessoas aqui que não têm uma definição. São pessoas que perderam a coragem. Porque você caminhar para o Monte de Arábia, você tem que ter coragem. Você vai ter que deixar suas bagagens lá de trás. Você vai ter que deixar aquilo que cegava, aquilo que Deus está falando assim: olha, eu vou lhe dizer uma coisa, tem coisas que você não deve olhar. Mas todo mundo, a igreja de Corinto, Eliseu, mas todo mundo olha, o que tem problema? Não tem problema nenhum. Faz até uma carinha assim. Não tem problema nenhum. O cinismo é tanto naquela igreja que não tem problema nenhum. Imagina. Tem coisas que talvez os seus olhos veem e que Deus quer tirar dos seus olhos. Porque por mais que você não perceba, mas existe uma infiltração que não é boa. E muitas vezes a sua ação, entenda, a sua ação e a sua atitude, suas escolhas, suas respostas e suas decisões são baseadas no que você vê. O Brasil não vale nada, né? Então, todo esse presidente, tudo é uma bagunça, então vamos bagunçar tudo também. O que você vê, não é assim que todo mundo fala? São poucos os que falam assim: vamos mudar o país. Eu, como pastor, eu sempre estou dizendo. Então, Paulo, quando ele recebe essa revelação de Jesus, ele mudou a vida dele. Ele se encheu de coragem. Ele falou: não dá mais para carregar essa bagagem. Eu matava, agora eu não vou mais matar. Eu roubava, agora não vou mais roubar. Eu bebia, não vou mais beber. Eu usava droga, não vou mais usar. Eu traía, não vou mais trair. Eu me prostituía, não vou mais me prostituir. Eu vendia droga, não vendo mais. Eu era assaltante, não sou mais. Eu era homicida, não sou mais. Eu era mentiroso, não sou mais. Eu era pecador, vou tentar ser santo. Ele deixou que a bagagem aqui, ó. Lá em Ananias, falou: Ananias, vou para o Monte Arábia, vou buscar Jesus. Essa palavra é porque Jesus quer ter um relacionamento com você. Amém, Jesus. Às vezes o relacionamento tem sido muito superficial. A nossa mente, ela foi treinada. Os nossos pais não tiveram culpa. Os meus pais não tiveram culpa porque não sabiam. Mas ela foi treinada no natural. A nossa mente foi. Sempre foi. Eles falam assim: filho, se você passar na escola, você vai tirar uma nota boa, te dou um presente. Natural. Eu me esforçava sobre uma coisa natural. Eu fui ensinado as coisas naturais. Se você fazer por merecer, você vai ter. Natural. É claro que tem que ser assim.
Mas nós precisamos deixar o natural e viver o sobrenatural. O que profetizamos na vida da criança, na marihuana, profetizar o sobrenatural. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, isso é muito sério, menina. Tem um livro que está escrito sobre a sua vida, que está lá em Salmos 139. Se for o natural, está escrito natural. Se houver quaisquer coisa natural, onde um profeta profetize coisas sobrenaturais, passam a acontecer. Sabe por que eu estou aqui? Porque o profeta profetizou na minha vida. Porque alguém colocou a mão em mim e profetizou. E o sobrenatural, dona Elza, aconteceu na minha vida, da noite ao dia. Eu quero que você entenda que Deus quer que você pare de viver o natural da sua vida. É natural você sofrer, é natural você perder, já passou natural. Isso é tão real que muitos que estão aqui dentro, alguns ou muitos, dizem assim: fazer o quê? A vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim não. Ela não é. A vida foi planejada para você ser feliz. A vida foi planejada para você ter sucesso. A vida foi planejada para você dar certo. A vida foi planejada para você ter um relacionamento com Cristo. E tudo na tua vida dá certo. Ai, Jesus. Mas muitas vezes nós paramos na manias. Está tudo bem, Jéssica, eu já não sou mais servo. Não quero parar, porque implica em esforço. Implica em deixar coisas. Tem coisas que eu não quero deixar. Isso aqui são coisas do meu passado, eu não quero deixar. Eu vou guardar aqui. Guardar fotos, guardar cartas, guardar lembranças. Número de celular, eu não quero deixar. Nessa noite tem a palavra de Deus para você. Tem coisas que você tem que deixar. Porque estas coisas estão deixando você cego. Meu Deus. Está me arrepiando todo aqui. Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Deixa coisas. Para de carregar peso. Para de querer ser quem você não é. Você não é isso que dizem de você. Uma vez, eu sempre conto isso, conto com dor no meu coração. Mas o que posso fazer? Deus sabe que eu não gosto de contar o que eu vou contar. Mas eu não mando na minha vida. Ele me chamou. Certa vez eu levei meu menino, filho do meio, Rafael, na escola. Eu tinha uma moto horrível. Meu pai me deu. Não porque meu pai me deu. Eu deixei a moto horrível. Porque gente ruim, tudo que você pega, vira horrível. E eu era gente ruim. A moto era zero, ela foi tirada da loja, linda moto, lançamento da moto. Mas eu acabei com a moto, nem escapamento tinha. Você imagina o barulho. Imagina de bom barulho. Eu cheguei a levar o meu filho na escola, a professora fez: como que vai ser a vida dessa criança com um pai louco desse? Eu não esqueço isso, porque aquilo entrou aqui e desceu aqui, ó. Marcou minha vida. Eu falei: eu não sou isso. Eu não sou essa pessoa. Vou mudar minha vida. E hoje, os meus filhos podem ter todos os defeitos que eles tiverem, mas viciados não são. E eu fui. Como que isso aconteceu? Hein, dona Elza? Como? Um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus Cristo. É o que aconteceu aqui. E é o que eu estou falando para você aqui. A minha vida mudou. A minha família mudou. Não é? A minha família mudou. Jéssica era pequenininha, talvez ela nem lembre. Mas quando eu saí daquela vida errada, aquela cegueira, na minha lei, com a minha dor, com a minha mágoa, aonde eu afogava essas mágoas em bebidas, drogas e mais coisas. Quando eu saí disso, fui para a igreja, saí disso. Eu estava na área da minha casa e minha filha era pequenininha, essa que canta comigo aqui.
Essa menina que canta comigo, piquitiquinha, eu escutei ela falando para a vizinha: esse é o pai que sempre eu quis ter. Gente, aquilo entrou dentro do meu peito e eu achava que era bom. Porque tinha uma dificuldade, mas de vez em quando o pai é assim: quando eu tenho dificuldade, eu vou trazer uma Coca-Cola e um frango assado, aí está tudo bem. Embora fosse isso, ser pai é muito mais do que trazer um frango assado, uma Coca-Cola numa mesa. Ser pai é estar presente em todos os minutos, em todas as horas, é chorar junto, crescer junto, se alegrar junto. São coisas que implicou na minha vida e foram caindo essas escamas que me cegavam. Estou dizendo isso para você porque o diabo tem tentado te cegar. É verdade, irmão. Verdade. Essa cegueira tem feito de pessoas escuras, pessoas que não têm coisas boas, briguentas, violentas, trânsito. Qualquer coisa muda, ela está alegre agora. Uma palavra, ela já muda, já fica aqui com raiva, chuta tudo, quebra tudo. Por causa disso. Cegueira. E a palavra de Jesus hoje para mim e para você é essa: filho, eu quero ter um encontro com você. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você olhe nos meus olhos e saiba o quanto eu te amo. Eu quero que você saiba que entreguei minha vida por ti naquela cruz. Sai de Ananias. Eu vou te contar uma coisa. Ananias só aparece aqui. Acabou. Agora Pedro, Paulo então. Me entenda o que eu vou dizer nessa noite com equidade, com graça. Se você não sair de Ananias, o engraçado é que parece uma coisa de Deus para essa igreja aqui, porque domingo passado eu preguei sobre sair do monte, né? Nem Deus aguenta mais essa paralisia. Deus fala: sai, não aguenta mais, sai daí, segura. Agora parece que de novo, parece que Deus está assim falando: fala para essa igreja andar. Ananias, a sua vida vai ficar estagnada, você não anda. Eu estou trazendo essa palavra porque você precisa andar. É sério. Você precisa andar em tudo na tua vida. Negócios, casamento, lá dentro de casa, na tua família. Então você vai caminhar para esse horário. Como eu estou achando milagre, o horário está 9h05. Algum milagre aconteceu? Geralmente é 9h30 quando eu olho. A palavra é isso mesmo. É isso mesmo.